Oi pessoal, me chamo Diego Fernandes e esse é o seu canal Psique em Xeque. Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, que você possa ativar o sininho de notificações para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui você possa ser avisado, que você possa compartilhar esse vídeo e deixar seu like. Isso ajuda muito, pessoal, ao crescimento do canal e assim podemos continuar aqui contribuindo com esses pequenos blocos, né, de conhecimento, essas pequenas pinceladas de assuntos e temáticas das áreas psi, para ajudar você a entender algumas coisas, ou pelo menos introduzir alguns assuntos. Então, e peço a você também que deixe seu comentário, fazendo sugestões, trazendo ideias, posições, porque tudo isso aí coopera para o crescimento do canal, para o nosso crescimento aqui, para que possamos cada dia mais fazer um vídeo com melhor qualidade, um trabalho com mais conteúdo adequado às suas necessidades e ao seu querer, tá bom? Agora, sem delongas, vamos para o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar um psicopata no seu caminho. O que é psicopatia? Para falarmos sobre isso, é necessário ressaltar que não há consenso, até mesmo pelos órgãos regulamentadores e que disponibilizam assim do que se trata psicopatia. No DSM-5 da APA, né, da Associação Americana de Psiquiatria, lá vai aparecer a concepção de personalidade antissocial. Já no CID-10, que é a classificação e diagnóstico de doenças mentais, vai aparecer a concepção de personalidade dissocial. Portanto, você percebe que nesses dois manuais vão aparecer na própria nomenclatura diferente onde se localiza a psicopatia. Tanto no DSM-5, que é da APA, né, aparece a ideia de personalidade antissocial, como na classificação de doenças mentais, né, que é o CID-10, vai aparecer a ideia de personalidade dissocial. Mas é onde que se encontra aí topograficamente a concepção da psicopatia. Então eu vou deixar aqui a descrição como aparece no CID-10, no F62, é onde vai aparecer a ideia de psicopatia, ok? Vai aparecer agora na sua tela e para você entender como é que está descrito a concepção de psicopatia. Personalidade dissocial, transtorno de personalidade adaptada por desprezo das obrigações sociais, falta de empatia para com os outros, há um desvio normal entre o comportamento e as normas sociais. O comportamento não é facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições. Existe uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar de descarga à agressividade, inclusive da violência. Existe uma tendência a culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade. Então percebe que essa é a categorização da concepção de psicopatia dentro do CID-10 para se avaliar, para se compreender do que se trata a psicopatia. A outra questão que surge é se existe diferença entre psicopatia e sociopatia. Aqui é o seguinte, há várias nomenclaturas para a mesma estrutura clínica. Existem vários nomes que foram dados ao longo dos tempos para se indicar essa questão da psicopatia. Por exemplo, personalidade psicopática, sociopata, psicopata, personalidade dissocial, personalidade antissocial, também aparece a personalidade amoral e dentre outros. Então existem várias nomenclaturas, mas contudo a maioria dos especialistas, dentre estes, os dois psiquiatras brasileiros que são especialistas no tema, Guido Palomba e a Ana Beatriz Barbosa, indicam que não há diferença clínica, de estrutura clínica, para nenhuma dessas manifestações, ou seja, todas elas são sinônimas, que foram sendo elencadas ao longo dos tempos
para descrever o mesmo sujeito e o mesmo comportamento, que pode enquadrar tanto pelo DSM-5, como eu já disse, como personalidade antissocial, ou como está descrito no CID-10, como sendo personalidade dissocial, ok? Então, não existe diferença entre sociopata e psicopata. Quais as principais características do psicopata? Os psicopatas, em geral, são frios, calculistas, inescrupulosos, são extremamente metódicos, mentirosos de forma patológica, sedutores. Então, há várias características que colocam a pessoa dentro desse quadro chamado de psicopatia. Algumas outras questões, como, por exemplo, sentimento de grandeza, de ter controle, de ter poder. Os psicopatas também são incapazes de estabelecer vínculos afetivos. Então, nem com a mãe, nem com o pai, nem com ninguém, eles são capazes de obter um vínculo afetivo. Não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue sentir empatia, né? Que é essa capacidade exatamente de colocar-se no lugar do outro, tentar pelo menos compreender o que esse outro está sentindo. São desprovidos de culpa ou remorso, não apresentam nenhuma presença de arrependimento, como se pode ver e avaliar em muitos casos onde é avaliado durante julgamentos. Além disso, eles têm traços centrais de loquacidade, de charme superficial, e se mostram bastante inteligentes em muitos momentos. Os psicopatas podem ser encontrados em qualquer etnia, qualquer país, qualquer local, qualquer profissão. Então não existe lugar que não tenha possibilidade de não ter um psicopata. Estima-se que aproximadamente 1% da população do mundial seja psicopata. Então, assim, é um número bastante elevado dentro, se levar em consideração a grande quantidade, obviamente, de pessoas que existem na humanidade. Então, muito possivelmente, você já encontrou com algum psicopata no seu caminho. Por isso que o tema do vídeo é justamente essa questão de um psicopata no seu caminho. Você pode ter encontrado com um no trabalho, você pode ter encontrado com um na faculdade, na escola, você pode ter encontrado com um na sua família, você pode ter encontrado com um como seu vizinho. Em qualquer lugar eles podem se infiltrar, camuflar e viver de forma disfarçada daquilo que eles de fato o são. Inclusive é muito difícil identificar um psicopata justamente por causa dessa capacidade que ele tem de ser dissimulado, de conseguir mentir sem se preocupar com as consequências da sua mentira. Porque para ele não existe lei, não existe o não poder social, não existe a questão da sociedade tentar barrá-lo. Ou seja, não tem limites de leis impostas a ele. São completamente amorais. Muitas vezes estão infiltrados nos mais diversos lugares, por exemplo, como executivos de alto nível, como líderes religiosos, como políticos, como médicos, como professores, como reitores de universidade, como policiais, enfim, qualquer que seja o espectro, eles têm a capacidade de adentrar. Inclusive, quanto mais poder, quanto mais posição de poder, mais eles vão buscar estar. Outra questão que surge é se a pessoa nasce psicopata ou se a pessoa torna-se psicopata. Aqui temos, no mínimo, duas leituras. A primeira delas é que tem um estudo que diz que aproximadamente foi feito um estudo de herança familiar e 80% dos casos avaliados de psicopatia comprovada, claro, encontrou-se dentro desse universo de 80% uma carga de hereditariedade familiar, ou seja, os genes de 80% deles era compatível com a questão familiar, de uma herança, de uma carga genética da família. Essa é uma leitura biológica, essa é uma leitura de cunho orgânico, né? Que aí é a questão do inato, de nascer psicopata. Outro detalhe que se traz dentro dessa questão biológica é da subnutrição.
Foi feita uma avaliação com crianças entre 3 a 17 anos e aquelas que passaram, né, por subnutrição nos primeiros anos de vida apresentaram maior agressividade após esses 17 anos de idade. Então é também um fator que pode corroborar com a personalidade antissocial ou dissocial, como nós já dissemos. Então essa é a possibilidade de nascer como psicopata, ok? E temos a outra leitura, que é a leitura de desenvolvimento da personalidade antissocial ou dissocial, como eu já disse, ou de se tornar um psicopata ao longo da vida. Essa se dá por questões psicológicas, por eventos durante a trajetória de vida da pessoa que são traumáticos a ela e que assim podem levá-la a constituir, então, uma personalidade antissocial. Isso é uma outra possibilidade, é uma outra hipótese e que existem também estudos que corroboram para isso. Então, se a resposta é nasce ou torna, diríamos assim que tem contribuição tanto de inatas de um genes, um possível genes, né? Não que exista um genes psicopata, não é isso. Porém, tem uma carga hereditária que é comum a 80% do público investigado no estudo de psicopatia. Contudo, há também eventos durante a trajetória de vida da pessoa que o leva a desenvolver essa personalidade antissocial, ok? Então, diríamos que tanto nasce como tem também um desenvolvimento a partir dos eventos de vida dessa pessoa. Outra questão que surge é se os psicopatas são loucos, ou que são considerados doentes mentais. É preciso deixar enfatizado que não. Os psicopatas não se enquadram e não se apresentam como alguém com alto sofrimento mental, com uma incapacidade mental e uma incapacidade de responder pelos seus atos. Muito pelo contrário. Eles são frios, calculistas, são extremamente metódicos, possuem a possibilidade e a faculdade de evocar a sua inteligência para maquinar e para executar os seus planos. Então eles não apresentam, por exemplo, alucinação e delírio, como num caso típico de estrutura psicótica, onde que se enquadra a categoria do que as pessoas entendem como sendo os loucos. Eles não apresentam essa incapacidade de ter contato com a realidade, como no caso de uma pessoa que sofre ou uma pessoa que tem uma estrutura psicótica. Essa pessoa não tem contato com a realidade. Já os psicopatas, não. Eles não perdem o contato com a realidade e, como eu já falei, de forma contrária a isso, de forma antagônica a isso, eles metodicamente, de forma calculada, formulam como vão agir e como vão obter resultados que beneficia só a si mesmos. Isso, inclusive, entra lá em uma das características do psicopata. Ele só busca o benefício próprio, jamais pensando em outro, em um terceiro. Então, os psicopatas não são loucos. E, por último, pergunta se existe tratamento ou cura para a psicopatia. Aqui no campo da psicopatologia, a maioria dos pesquisadores, a maioria dos especialistas da área, e que são especialistas no caso da psicopatologia que se enquadra, né, a psicopatia, vão concordar que não existe tratamento possível que venha resgatar esta pessoa dessa condição psicopática. Ou seja, não tem método, não tem técnica presente dentro da psicologia ou da psiquiatria que consiga recuperar essa pessoa desse estado, dessa condição de psicopata. Todas as tentativas são sempre falhas em trazer essa pessoa a obter um comportamento, a condição de seguir as regras sociais. Então, infelizmente, não existe tratamento possível ainda que venha ser capaz de recuperar uma pessoa que se encontra dentro do quadro clínico de personalidade antissocial ou dissocial. Ela é
irrecuperável até então para a maioria dos estudiosos da área entendem assim. E o tratamento é muito pouco eficaz, logo quase não é aplicado o tratamento, uma vez que é ineficaz e uma vez que não consegue curá-los. E com isso, se você conhecer alguém que se enquadra dentro de algumas dessas características e tal, a recomendação é que você se afaste dessa pessoa. Você não tente ajudá-la a mudar, a sair desta condição, porque eles são pessoas tóxicas que esgotam as pessoas. A maioria desses psicopatas, diga-se de passagem, não cometem crimes, não se enquadram dentro da questão legal. Então você pode estar convivendo com alguém nessa condição, neste quadro, e nem saber, porque a forma como é glamourizado, é demonstrado a psicopatia, principalmente nos filmes, na TV, nos jornais, é glamourizado o termo psicopata e muitas vezes é vinculado a serial killers. Contudo, nós temos que deixar claro que a maioria dos psicopatas não cometem crimes, do ponto de vista, pelo menos, legal, não infringe a lei a tal ponto. O que acontece é que são pessoas que mentem de forma patológica, são pessoas que manipulam, são pessoas que exploram, são, como diz a Ana Beatriz Barbosa, predadores sociais. Então, se você pode, por exemplo, numa empresa, pode ter um executivo que de fato é um predador social e destrói, esgota os seus funcionários, ele quer só o lucro, lucro, lucro. Não significa que todos os executivos que queiram lucro são psicopatas, não entenda errado. A grande questão é que eu estou dando apenas um exemplo de como isso pode acontecer e ele não se enquadrar na tipologia de criminal. Porque uma coisa é ter comportamentos antissociais, uma coisa é ter comportamentos que não se enquadram dentro das regras que a maioria da sociedade espera. Contudo, outra coisa muito diferente é cometer um crime. E outra coisa ainda mais diferente é se enquadrar na personalidade antissocial. Então, personalidade antissocial é uma coisa, comportamento antissocial é outra coisa e comportamento criminoso é uma terceira coisa. Precisa se fazer a distinção desses três, porque comportamentos antissociais muitas pessoas o têm, infringem a lei e tal, e nem todos que infringem a lei, por exemplo, são psicopatas. Contudo, muitos dos que infringem a lei podem sim também ser psicopatas. Já as pessoas com personalidade antissocial, elas, para além de ter o comportamento, faz parte intrínseca delas, ter essa questão que se enquadra nisso que nós estamos chamando aqui de psicopatia, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e peço a você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, comente aí embaixo, deixe as suas impressões, comente aí se você conhece alguém que se enquadra dentro desses critérios. Obviamente, como eu já te disse, não é para você fazer diagnóstico, entretanto, se conseguir se afastar de uma pessoa dessa, seria o melhor para você. E além de tudo, gostaria também de pedir a você que se inscreva no meu outro canal chamado Política no Divã, vai estar aqui no primeiro comentário, vai estar fixado aí o link para o meu outro canal. E espero você aqui no nosso próximo vídeo no Psique em Cheque. Um abraço e até mais.